Todos conseguem... Sim. Então, bom dia a todos. Então, hoje é a apresentação da Aline Cristine Colli Schmidt, do seu TCC, intitulado Desempenho de milho cultivado sobre plantas de cobertura e dose de nitrogênio. De antemão, eu gostaria de agradecer a participação da banca, do professor Douglas e da professora Adriana, por ter dispensado tempo para ler, dar sugestões. Então, Aline, você tem de 20 a 30 minutos para fazer sua apresentação. Todos me escutam? Sim. Bom dia. Também gostaria de agradecer a presença da banca. Então, meu nome é Aline, como o professor já disse, meu trabalho de conclusão de curso é intitulado Desempenho de milho cultivado sobre plantas de cobertura e dose de nitrogênio, orientado pelo professor Dr. Djalma Eugênio Schmidt. Então, o conteúdo programático será uma breve introdução do tema, a justificativa, os objetivos gerais específicos, a metodologia abordada, os resultados obtidos e as conclusões. Então, o milho é uma das culturas de grãos mais cultivadas no Brasil e no mundo, no qual assume um papel muito importante no agronegócio brasileiro, né? Pois o Brasil é o terceiro maior produtor mundial. Segundo dados da Conab, em Santa Catarina, a safra 2021, ela produziu em torno de 4,7 toneladas por hectare, mas de toda essa demanda do milho no estado, a demanda é maior do que a produção, né? Então, para melhorar esse déficit, busca-se aumentar a produtividade por área, né? Através de manejo e nutrição adequado das plantas. Então, vem sendo cada vez mais estudada práticas de cultivo para diminuir os gastos econômicos, impactos ambientais, diminuição de gastos com adubação nitrogenada. E uma das práticas muito utilizadas é as plantas de cobertura de inverno. Elas são espécies cultivadas com o objetivo de conservar, proteger e potencializar o solo, né, para que o mesmo tenha uma estrutura química, física e biológica de alta qualidade. Os benefícios, existem vários benefícios com a adoção dessas plantas, né, como a manutenção da matéria orgânica, que é importante para a fertilidade do solo, menores mudanças de temperatura, menores oscilações, né, diminuição da resistência mecânica do solo, aumento da proteção física, diminui a erosão, porque não tem o impacto direto da gota da chuva, e tudo isso tem uma manutenção da fertilidade do solo e a ciclagem de nutrientes. E quando se fala em plantas de cobertura, tem duas famílias principais, né? As gramíneas e as leguminosas, no qual as gramíneas, elas aportam uma grande produtividade de matéria seca, mesmo em condições adversas, enquanto as leguminosas, elas se destacam por ser plantas que se associam com bactérias fixadoras de N e, consequentemente, aportam N ao solo, né? Então, aqui nesse slide mostra duas plantas de cobertura bastante utilizadas na nossa região, a aveia preta, que é uma gramínea, e a ervilhaca, que é uma leguminosa. Elas são muito utilizadas aqui porque elas se desenvolvem bem no clima da região, elas também têm um baixo custo de implantação, e é de fácil aquisição a semente das duas. E elas são muito, muito utilizadas em consórcio também, pelos benefícios que ambas trazem, como a leguminosa, que tem a fixação biológica de nitrogênio, uma fonte de N, e a gramínea, que aporta uma grande quantidade de matéria seca. Então, a relação carbono-nitrogênio, ela é bem importante porque ela indica a maior ou a menor velocidade de decomposição da matéria orgânica, então ela determina a competição entre nutrientes essenciais para a atividade microbiana do solo, então ela pode ser classificada como baixa, média ou alta, né? Quando a relação é maior que 25 a 30, ocorre o processo de imobilização, que é a transformação do N inorgânico em orgânico. Quando a relação CN é menor que 25 a 30, ocorre o processo de mineralização, que é a disponibilização
dos nutrientes. Então, a relação CN, ela varia em função de condições edafoclimáticas e também o tipo de cobertura utilizada. As gramíneas, elas são caracterizadas por terem uma alta relação CN, né, um baixo conteúdo de N na fitomassa. E ela tem, pela essa alta relação CN, ocorre o processo inicial de imobilização, então a decomposição dela é mais lenta, então os resíduos dela ficam por mais tempo no solo. Enquanto as leguminosas, elas têm uma baixa relação CN, altos teores de N, e por causa dessa baixa relação CN, ela mineraliza, então ela tem uma decomposição mais rápida, então ela corre o risco de tem o maior risco de perdas desses nutrientes. Então, para garantir maiores produtividades, é necessário um fornecimento adequado de nutrientes, principalmente na cultura do milho, que o nutriente que acarreta maiores efeitos em relação ao desenvolvimento é o nitrogênio. Ele é exigido em grandes quantidades, então, quanto maior aproveitamento desse nutriente, espera-se maiores produtividades. Então, a cultura do milho, ela necessita em torno de 20 a 28 quilos de N para produzir 1 tonelada de grãos por hectare. Então, esse N, uma parte vem do solo, outra parte vem de resíduos, podendo ser plantas de cobertura ou resíduo de culturas antecessoras que estavam no local, e também outra parte vem de fertilizantes, né? Os fertilizantes mais utilizados é a ureia, o nitrato e o sulfato de amônia, são as principais fontes, mas acaba sendo mais utilizada a ureia, por ela ser bem concentrada e também ser mais barata. A aplicação de N, ela pode ser de forma única ou parcelada. Então, o intuito do parcelamento é que tem um objetivo de aumentar a eficiência do N pela planta. Então, no Manual de Adubação e Calagem de 2016, ele comenta que no plantio direto, quando deseja aplicar menos nitrogênio, aplica-se apenas uma dose, que seria no estádio V3 a V5, e quando se deseja aplicar doses maiores, seria parcelado em 2 vezes, no caso 50% no estádio V4 a V6 e 50% no estádios V8 a V9. Então, tanto o excesso quanto a falta de nitrogênio são prejudiciais para a cultura. Então, falar um pouco sobre o enfesamento. Então, nessa primeira imagem mostra uma reportagem da IPAGRE, no qual ela acompanhou o impacto regionalizado da cigarrinha do milho, que é o inseto vetor do enfesamento, no qual ele mostra, fala sobre as macro-regiões que mais foram afetadas, incluindo a nossa região. Também fala do dano que ela causa e o dano que causou na produtividade. Então, ele é um complexo composto por 3 doenças sistêmicas, que são causadas por 3 agentes patógenos diferentes, que são transmitidos pelo mesmo inseto vetor, que é a cigarrinha. Então, na imagem abaixo, mostra as 3 doenças sistêmicas, que primeiro é o enfesamento vermelho, o segundo é o enfesamento pálido e o terceiro é o risca. Então, é muito difícil na lavoura de identificar qual é qual, porque eles podem agir, numa mesma lavoura pode ter as 3 doenças, os 3 agentes patogênicos, né? Não precisa, podem ser tanto isolados como simultâneos. Então, a alta temperatura, de umidade e densidade populacional da cigarrinha na fase inicial do desenvolvimento da lavoura tem como consequência um alto grau de infestação pelas cigarrinhas, e ela é tão prejudicial porque ela afeta o sistema fotossintético, ela diminui a síntese e a competição por fotossimilados, causa alterações hormonais, causa alterações fisiológicas da planta e também reduz a absorção de vários nutrientes que são essenciais para a planta. E isso afeta vários componentes de produtividade.
inclusive a produtividade. Então, eu vou falar um pouco sobre a justificativa. Então, é comum encontrar áreas deixadas em pousio, principalmente propriedades pequenas e médias. Aqui em Santa Catarina é comum propriedades pequenas e médias, então é bem comum encontrar áreas deixadas em pousio. Isso acarreta vários problemas, como solo desprotegido, erosão, perda de solo. Isso leva ao empobrecimento da qualidade do solo. Outro fator bem importante é a dependência do Brasil pelos fertilizantes importados. Como dá para ver no gráfico ao lado, a evolução da demanda pelos fertilizantes, cada vez mais essa demanda aumenta, e as empresas do Brasil conseguem suprir apenas 30% de toda essa demanda. Então, acabamos nos tornando muito dependentes de fertilizantes importados, faz com que aumente o custo de produção da lavoura. Então, outro fator bem importante é a aplicação de dose de N em épocas adequadas. Isso leva a uma diminuição da utilização de fertilizantes nitrogenados, porque a aplicação do fertilizante vai ser na época de máxima absorção desse nutriente pela planta, então vai diminuir as perdas, diminuir a poluição ambiental e ainda aumenta a produtividade. O ciclo do nitrogênio, ele é bem importante e ele é fundamental, ainda mais na cultura do milho, ela é extremamente responsiva a esse nutriente. Então, e o mesmo ele é complexo, por causa que ele é afetado por vários fatores, ele se comporta diferente em cada região, em cada clima. Então, o objetivo geral do trabalho foi avaliar o desempenho da cultura do milho cultivado sobre plantas de cobertura e dose de nitrogênio. Os objetivos específicos foram avaliar a produção de biomassa das plantas de cobertura do solo, avaliar os teores de nitrogênio e a relação carbono-nitrogênio do tecido foliar das plantas de cobertura, realizar a avaliação dos teores de N no tecido foliar do milho, mensurar os parâmetros produtivos do milho e determinar a produtividade da cultura do milho após o cultivo com coberturas de inverno e dose de nitrogênio. Então, falando um pouco sobre metodologia, o experimento ele foi implantado na área experimental da Universidade Federal de Santa Catarina no ano de 2020. O solo da área experimental é classificado como cambisolo áplico de textura argilosa. O delineamento experimental é em blocos com esquema bifatorial, formado por plantas de cobertura de inverno, que seria o fator A, e dose de nitrogênio, que seria o fator B, em blocos casualizados. Na imagem ao lado é o croquis do experimento, no caso ele é composto por 4 blocos, com 48 parcelas, onde foi utilizado como cobertura de inverno a aveia preta, a ervilhaca e o consórcio de aveia preta com ervilhaca, utilizando diferentes doses de N, que seria 0, 50, 100 e 150. Então, a semeadura das plantas de cobertura ocorreram em abril, com uma densidade de semeadura da aveia preta de 100 kg por hectare, de ervilhaca de 60 kg por hectare, e um consórcio de 30 de ervilhaca e 80 kg por hectare de aveia preta, no qual foi utilizado 60 kg por hectare de potássio e fósforo apenas em semeadura, e 30 kg de N por hectare na cobertura. A semeadura do milho ocorreu em 12 de novembro de 2020, com espaçamento de 40 centímetros, uma densidade de 70 mil plantas por hectare e uma expectativa de 7 megagramas de milho por hectare. Então, a cultivar utilizada foi FS 450 PW, no qual foi utilizado 70 kg de potássio por hectare e 105 kg de fósforo por hectare, e na semeadura não foi feito a adubação nitrogenada. As doses de N foram aplicadas em cobertura, quando a cultura do milho possui em torno de 6 a 8 folhas, no qual foi utilizado como fonte de N a ureia. Então, vou falar um pouco sobre a coleta das plantas de cobertura e a coleta das folhas de milho. Elas foram
metodologias bem parecidas. Então, para avaliar a massa seca das plantas de cobertura nas parcelas, foi realizada uma amostragem com um quadro metálico de 0,50 por 0,50 metros, no qual as plantas contidas dentro desse quadro foram cortadas rente ao solo. Posteriormente, elas foram levadas à estufa, por em média 3 dias a 60 graus. Após isso, elas foram pesadas, trituradas e peneiradas. Após serem peneiradas, elas foram levadas para o laboratório da UFSC, onde foi quantificado os teores de nitrogênio e carbono orgânico. Na coleta das folhas de milho, foi necessário fazer a retirada das folhas da base da espiga, na região do terço médio. Essa retirada foi feita quando a planta estava em pleno florescimento, sendo necessário retirar a folha de 5 plantas por subparcela. Após isso, elas foram também levadas à estufa, em torno de 3 dias, em 60 graus. Foram trituradas posteriormente e depois peneirada. E, por fim, elas também foram levadas ao laboratório da UFSC, onde foi feito as análises de nitrogênio. Então, a determinação dos teores de nitrogênio foi feita a digestão do tecido, foi utilizado 0,2 gramas de tecido com peróxido de hidrogênio e ácido sulfúrico, junto com mistura de sais. Após a digestão, foi feito o processo de destilação, e, em sequência, foi feita a titulação dos extratos obtidos na digestão. A determinação dos teores de carbono orgânico foi feita através da oxidação do carbono da amostra por dicromato em meio ácido, e após foi feita a titulação com sulfato ferroso, e foi utilizado como indicador o ferroim. As avaliações feitas no milho foram em pleno florescimento, a altura da planta, o diâmetro do colmo e a altura de inserção da espiga, e após a colheita foi avaliado o comprimento da espiga, o número de fileiras por espiga, o número de grãos por fileira, a massa de 1.000 grãos e a produtividade de grãos. Então, um pouco dos resultados. Então, nessa tabela 1, podemos observar a produção de matéria seca, o nitrogênio acumulado na cultura, na folha, e o nitrogênio total, a relação CN das plantas de cobertura. Então, os tratamentos utilizados foram a aveia preta, o consórcio e a ervilhaca. A gente pode perceber que no N do tecido, a ervilhaca apresentou maiores teores, enquanto a aveia apresentou os menores. A relação CN, quem apresentou o maior foi a aveia preta, o que já era esperado por ser uma gramínea. Então, o N total, o consórcio e a ervilhaca apresentaram os maiores teores, enquanto a aveia preta, o menor. E na relação matéria seca, a aveia preta e o consórcio apresentaram maiores teores, não diferindo entre si. Então, tanto no tecido foliar, quanto no N do tecido, quanto no N total, a ervilhaca apresentou maiores teores. Então, dá para concluir que ela é uma importante fonte de nitrogênio, enquanto o consórcio, ele apresentou quase o mesmo teor de nitrogênio que a ervilhaca, e praticamente o mesmo teor de matéria seca, e a mesma do que a aveia preta, e com uma relação CN mais equilibrada. Então, ela é bem interessante, por causa que ela vai ter uma degradação mais dos seus resíduos. Enquanto a ervilhaca, apesar da grande quantidade de N, ela tem uma relação
baixa e acaba mineralizando muito rápido. Enquanto a aveia preta, ela possui uma alta CN, uma boa quantidade e uma alta quantidade de matéria seca. Então, é uma interessante alternativa para quem quer adicionar no seu cultivo fitomassa e carbono. Então, nessa tabela 2, é o resumo das análises de variância da altura de planta, diâmetro do cômo, altura da primeira espiga, nitrogênio foliar, comprimento da espiga, número de fileiras por espiga, número de grãos por fileira, massa de 1.000 grãos e produtividade de grãos. Então, nessa tabela, a gente percebe que houve somente resposta às doses de nitrogênio, e somente nos parâmetros altura de planta, diâmetro do cômo, altura de inserção de espiga e número de fileiras por espiga. Então, quando se utiliza doses de N, espera-se um aumento dos componentes de produção e produtividade da cultura do milho, né, por causa da alta exigência de N pela cultura, né, então espera-se uma maior eficiência e uma melhor rendimento e da produtividade. Então, esse aumento linear é um incremento de dose de N que foi observado nesses parâmetros. Ele atua diretamente no desenvolvimento vegetativo, né, no qual influencia no crescimento da planta. Como a gente pode ver nas imagens, foi durante o experimento, no qual houve problema com o enfesamento, principalmente o vermelho, na safra 2021. Então, devido às cigarrinhas, a maioria dos parâmetros produtivos e a produtividade foi afetada negativamente. Então, é importante ressaltar que as adubações foram para ter uma produtividade média de 7 megagramas, e enquanto teve apenas 4. E apesar de ter tido condições climáticas boas, se não fosse o enfesamento, poderia ter tido resultados bem diferentes. Então, como conclusão, a utilização de virlaca em sistemas de cultivo de inverno aportou maiores quantidades de N no solo, né? No entanto, a produção de biomassa e a relação CN é menor com a utilização de ervilhaca solteira, e isso pode afetar a permanência do resíduo no solo. A aplicação de N favoreceu um incremento na altura de plantas, diâmetro do cômo, altura de inserção de espiga e número de fileira por espiga, mas não influenciou a produtividade do milho. E isso foi provavelmente em decorrência do severo dano por enfesamento, né? Em anos com danos por enfesamento, a aplicação de fertilizante nitrogenado pode não afetar a produtividade do milho. Então, essas são as minhas referências. Obrigado, e queria agradecer a ajuda de todos no experimento, principalmente do professor. Obrigada. Certo. Então, agora nós podemos passar para a próxima etapa, que é as arguições, né? Então, nós não temos, assim, uma ordem. Talvez a minha sugestão seja o que está no documento aqui, que é a professora Adriana, depois o professor Douglas. Pode ser? Vocês estão de acordo? Então, professora Adriana, nós não temos um tempo assim, mas podemos estipular primeiro uns 30 minutos e depois precisar a gente tem uma segunda rodada, pode ser? Beleza, então. Obrigada, então. Bom dia a todos. Obrigado, professor Djalma, pelo convite. Obrigado, Aline, né, por estar aqui com vocês, participando nessa etapa, né, de avaliação do seu trabalho de conclusão de curso. Antes eu estava respondendo, mas acho que meu áudio estava desligado. Mas tudo bem, então. Eu vou, então, iniciar falando um pouquinho, eu sigo mais ou menos um padrão, né? Falo um pouco do geral da apresentação, a parte também o geral da escrita, né? E depois eu vou em partes mais específicas, tirando algumas dúvidas, né? E fazendo, né, essa parte dessa avaliação e discussão do seu trabalho, tá bom? Então, Aline, parabéns pela apresentação, né? Assim como os demais
bancas que eu participo, né, a gente sempre percebe, né, que a apresentação, né, acaba trazendo mais informações, ou tira, né, bastante dúvidas que a gente tem em relação à escrita, né. E a escrita a gente sempre tem um pouquinho mais, né, de dificuldade, né, em relação a isso, tá bom? Então, da sua apresentação, né, vi que tem bastante imagens e também vai ser sugestões que eu vou pedir, né, para ser inseridas no seu trabalho escrito, tá bom? Então, claro, né, tudo que eu vou comentar e discutir aqui com você, né, com certeza, depois junto com o seu orientador, o professor Djalma, né, aí vocês veem se é pertinente ou não a inserção, né, das sugestões. Então, a gente faz sugestões, a gente vai conversar e também fazer esse processo de avaliação, tá bom? Então, da parte escrita, Aline, então, eu fiz vários comentários, então depois, durante a semana eu te pedi, né, a versão em Word, né, daí você me mandou, que eu tenho mais facilidade para fazer a minha correção, né, aí por isso que eu te pedi, até você respondeu e colocou que poderia mudar um pouquinho a formatação, né, mas assim, né, da formatação eu nem mexi, porque realmente tem isso, né, por isso que a gente recebe em PDF para evitar, né, mas aí vai ser mais o conteúdo, tá bom? Aí, pequenos detalhes assim eu deixei aqui no texto e eu não vou ficar, né, um por um, né, para não ficar cansativo, né, então o professor Djalma também cuida do meu tempo, né, às vezes a gente se empolga, né, e não vê o tempo passar, então pode falar se está chegando perto, né, às vezes, né, a gente vai conversando, né, tá bom? Então, em relação ao seu resumo, Aline, na verdade eu fiquei com algumas dúvidas, né, aí deixei em vermelho, amarelo, às vezes está em amarelinho, tá, Aline? Mas é porque para eu me achar, né, a gente vai dando destaque, né? E agora a gente não imprime mais, quando a gente imprime a gente rabisca e a gente faz a mesma coisa, só que agora digitalmente, né? Então, às vezes tem coisa em amarelo, mas não significa, né, nenhuma correção, é mais para ficar mais fácil aqui para eu estar conversando com você, tá? Não sei se você está acompanhando o arquivo aí com você, né, do material, né? Eu tô com ele impresso aqui, daí eu já vou então tá bom. anotando. Então tá, daí, né, eu vi todos os parâmetros, né, morfológicos que você cita, né, só fiquei com uma dúvida, né, claro, né, a gente também está fazendo sua avaliação, né, aí você comenta, né, dos parâmetros morfológicos que você avaliou, entre eles, altura, descreve todos eles, né, e nitrogênio no tecido foliar, ele entra como um parâmetro morfológico? Aline, não sei. Ali no teu resumo mesmo que você coloca, né? Todos os então coloquei foram avaliados, né? Foliar, né? Carbono, matéria seca, né? Então, aí depois, no milho, foram avaliados parâmetros morfológicos, sendo eles a altura da planta, aí você vai descrevendo, aí entra... eu quis dizer que eu acho que eu quis dizer que os parâmetros morfológicos seriam a altura de planta, o diâmetro e a altura de inserção, e acabei... Ele entrou junto ali, né? Nitrogênio, tecido foliar, comprimento da espiga, número de fileiras, né? Então tá bom. Então depois você dá uma olhadinha lá, porque ele acabou entrando junto, né? Claro que é o que eu vi aqui, né? E uma dúvida, né? Também aí você começa a comentar da produtividade do milho, né? A parte mais, né, em relação ao milho, produtividade, né? Ela foi afetada porque você mesmo comenta, né, que ela foi afetada pelas doenças que, né, a cigarrinha interferiu, e ela que, né, é o principal vetor, né, daquele complexo, né, de doenças, né? E aí, você chegou a colher o milho, isso? Fez todo esse processo. E aí você fez análise estatística e percebeu que não teve diferença, e um dos indicativos poderia ser problemática com esse complexo, né? Presença da cigarrinha junto com as doenças, né? Em relação a essas doenças, a cigarrinha, você fez algum manejo? Em que momento que ela apareceu na cultura e final do ciclo? Na verdade, ela apareceu mais perto, ela aparece geralmente mais no período de enchimento de grãos, né? Então, quando ela apareceu, os problemas delas
ninguém meio que viu que seria enfesamento, porque aqui na área não tinha, né? Então foi meio que achado que foi meio que achado que não fosse nada, ou fosse um problema menor, não que fosse literalmente enfesamento. E daí, quando os efeitos eles aparecem, já é um pouco tarde, que já é no enfesamento, já é no enchimento de grãos, toda essa parte ali, então já não tem mais o que fazer, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido, porque aí aparece no resumo sobre o enfesamento. Aí no sumário tem um tópico só de enfesamento, que aí você descreve, até na sua apresentação você coloca sobre a notícia, né, da IPAGRE, né, da ocorrência dessa praga, junto com o complexo da doença. Na verdade, acho que acaba sendo mais o problema com a doença, né, ele é um vetor. Então, a minha dúvida foi, então, ela apareceu durante o seu experimento, né? Então, a só minha dúvida é porque que ele ganhou um tópico na sua revisão, e ele não foi, não sei, vocês fizeram avaliação da doença, dano, porque você comenta, né, que ela afeta a produtividade, causa dano, né, tem que avaliar a incidência, né, a ocorrência dele na área. Não era um dos seus objetivos, então? Não. A gente resolveu colocar para comentar sobre o que era, né? Até porque isso afetou o resultado final, né? Então, mas não era um dos objetivos. Então, claro, junto com o professor Djalma depois, vocês poderiam olhar, porque assim, quando eu li seu trabalho, aí no resumo, no finalzinho né, a produção, né, a parte final, né, antes disso você avaliou. Você tem lá, você fez a estatística, deu diferença estatística, mas a partir do momento que o milho já estava produzindo, né, que aí você ia avaliar as variáveis referente a essa produção, elas foram afetadas. Então, eu agora não sei se ficou interessante aparecer, né, um tópico inteirinho de enfesamento, porque a gente, quando a gente faz uma revisão, a gente escreve sobre, né, é para dar base para você, né, explicar a metodologia e os resultados obtidos, né. Agora, se você está me comentando que não era um objetivo, né, acompanhar o enfesamento, a ocorrência, se isso vai prejudicar, né, se foi feito um manejo específico, né, para evitar a doença e a praga, né, esse complexo. Então, eu não sei se ficou interessante, né, porque ele ganhou um tópico lá na revisão, na metodologia ele não foi mencionado, né, desse levantamento, se foi feito, quando que apareceu, se foi feito um acompanhamento, né. Eu sei que é difícil, né, fazer acompanhamento, né, de dano, né, dessa doença, né, mas ela afetou. Então, eu acho que ela acaba sendo o quê? A interferência do resultado, né, não como um método, né. Claro, então é só o meu ver, né, o que eu vi sobre, né. Não comentei anteriormente, mas o professor Douglas, né, pode ficar à vontade, se tiver algum ponto, né, que já, né, vamos discutir junto, então pode ficar bem à vontade, tá, para estar comentando junto comigo aí, se a gente tiver um ponto em comum, tá bom? Tá, professor? Então, eu não sei, então, Aline, a minha dúvida foi essa, né? Daí vai surgindo mais dúvidas que depois, quando eu chegar na metodologia, eu converso com você, né? Então, assim, você vai ver, né? Mais dúvidas, né? E tudo para ajudar, para ficar mais claro, né? Em relação à sua escrita do seu trabalho, né? Então, deixei em amarelo, mas depois vocês, né, vejam, né, porque eu vi, né, revisão, daí se olhar lá o seu sumário, ele tem um tópico inteiro sobre o enfesamento, né? Aí quando a gente vai buscar, né, lá na metodologia, ele não foi comentado, né? E aí só no resultado, né, tem um parágrafo lá no finalzinho, que aí depois eu mostro para você que você comenta, né, a doença apareceu junto com a praga e isso pode ter afetado, isso afetou a produção e a produtividade. E aí você até conclui isso, né? Coloca lá na conclusão. Então, durante a sua apresentação, então você comentou isso, né? Impacto, né? Avaliação do impacto da doença, ou da terrinha, dano avaliado, né? Isso também tem na sua revisão. Só dúvida mesmo. Então, se ele não era um dos objetivos, né? Aline, então, sua introdução tem 2 parágrafos e 3 referências na sequência. Na verdade, são 2, porque o Araújo repete 2 vezes. Você tem que colocar citar lá nas referências, não tem, né? E são informações importantes, né, que a gente acaba buscando, né, para ver, né, quais referências que você utilizou. Então, a gente acaba fazendo esse, né, geral, né?
tá? Então é Araújo e Torme, não está nas referências. Então eu olhei, assim, né, geral da formatação, então coloquei um comentário nas referências. Você tem que olhar de novo, uma tarefinha chatinha, eu sei, né? Mas tem que colocar nas normas, né? Que às vezes aparece etial, às vezes não aparece, aparecem letras todas em maiúsculas, outras em minúsculas, né? Então tem que cuidar, né? Porque isso acaba saltando aos olhos, né? Porque aí tem o nome completo dos autores, outros não tem, né? Então eu acho, né? Não lembro muito bem certinho essa parte, mas acho que não tem, né, o nome completo de todos os autores, né? Então acho que depois do terceiro ou quarto você usa o etial, né? E sempre não colocando o nome completo, tá bom? Então, da sua introdução, tá tudo em amarelinho e comentário do ladinho, tá? Para você ver isso, tá bom? Em relação a essas referências faltantes lá no seu referencial. Referência no referencial, né? Na citação. Tá bom? Então, vamos lá nos seus objetivos e objetivo específico. Então, foi isso que ali que eu senti falta, tá? Se na revisão apareceu esse tópico, enfesamento, né? Que foi o título que você deu, né? Para esse tópico, enfesamento. Então, se ele não foi avaliado ou não foi tema, né? Daí, por isso que quando eu vou lá nos objetivos específicos, né? Eu sempre imagino assim, cada objetivo específico gera uma metodologia. Eu quero alcançar aquele, né, objetivo específico. Então, nisso vai gerar uma metodologia, tá? Por isso que eu não sei, né? Poderia verificar isso, tá? Aí na revisão, né, quando a gente recebe um Word, que fica até mais fácil para ver nome científico, se está em itálico ou não. Então, eu deixei todos os comentários, tá? Para tentar te ajudar ali a ver, né? Às vezes pode até passar um pouquinho, né? Mas isso é importante se você puder dar uma olhadinha, tá? Então, todos que pelo menos eu olhei, uma vez que você cita o nome científico, você coloca completo, aí depois você pode... Agora fugiu o nome quando você reduz... Ai. É o inverso de não completo. Você pode colocar ele... Agora fugiu o nome. O gênero você coloca... Nossa, agora fugiu. Quando lembrar a palavra, eu falo para você. Mas eu coloquei, pelo menos tudo que eu observei, eu coloquei para você, tá? Aí eu cheguei agora na revisão na parte do enfesamento, então, né, fiz só esse comentário para depois, né, você observar. Então, eu vou já na metodologia, ok? Não sei se você está ali acompanhando. Então, o primeiro tópico da metodologia, né, você coloca, né, sobre onde foi feito o experimento, né, e aí você descreve as características da região de Curitibanos em relação a dados climáticos. Aí a minha dúvida, esses dados climáticos você pegou de algum, né, sites, né, que acho que a Ciram e a Ipagre, né, disponibiliza, ou você coletou durante esse período os dados Não, climáticos? eu peguei da estação estação climatológica ali da do UFSC. UFSC, mas que tá. Então, acho que você teria que colocar, porque você colocou fonte autor, tudo bem, né? Que você que elaborou o gráfico, né? Mas os dados, o local que foi feita essa coleta, tá? Tá. Tá bom? Daí só sugestão. Daí a minha dúvida, metodologia. Ali você já colocou o gráfico. Será que não é um resultado? Como? Você comentou sobre os dados climáticos, né? E apresentou a primeira figura. Eu sugiro que isso seria o seu resultado, né? Não metodologia. Você pode descrever os dados, mas aí entra outro tópico. Você fez toda a descrição, mas acho que lá na discussão, em nenhum momento você comentou sobre esses dados de precipitação, se isso afetou ou não. Por que você coletou? Você fez esse acompanhamento? E depois apresentou ele. Depois eu senti falta da discussão, né, dele. Eu coloquei lá no final só que o clima foi de acordo. No caso, se não tivesse tido o enfesamento, talvez os resultados seriam diferentes. Foi o único momento que eu comentei. Isso. Mas também eu posso E teria que comentar. ser o primeiro ponto, né? Com dados coletados, observou e você acha que esses dados, né, de precipitação, temperatura que você coletou nesse período do seu experimento, isso que
afetou? Tem relação com a doença? Não tem? Afetou a produção, né, do seu consórcio, de toda a sua metodologia? Então, acho que seria interessante, né? Ou, né, eu só fico na dúvida, né? Você apresenta os dados e não comenta sobre, né? Isso é só para enriquecer seu trabalho, ou justificar, foi um ano típico, atípico para a cultura, favoreceu, desfavoreceu, não, certo? Aí eu só mudei a ordem. Aí vou pegar bastante assim, né, sugerir, né, claro, junto, depois veja com o professor Djalma, porque aí vocês devem ter um banco de imagens, né? Eu senti falta das imagens, né? Então hoje a gente não precisa mais imprimir, ter a versão impressa, né, para ser entregue, né? Então você pode aproveitar e depois aí eu fiquei de olho na sua apresentação. Daí algumas eu vi, né? Você colocou Google Imagens, mas outra você colocou autores. Então você tem um banco de imagens do seu experimento, né? Sim, aham. Aí em todo momento que na metodologia eu observei, eu coloquei inserir imagem, coloquei um ponto de interrogação. Claro que depois você vê, né, o material que você tem de foto, né? E que isso vai ou não ilustrar, ou, né, eu gosto, né? Então, isso é um pouco de, vai da preferência, né? Então, eu acho que fica bem ilustrado, né? E hoje que a gente não precisa mais ter a versão impressa, poderia, né, colocar algumas imagens, né, do seu experimento, né? Quando que plantou, eu vi lá depois que você tem fotos, né? Umas eu vi que você pegou da internet, outras eu vi que estava autor. Então, acho que poderia inserir, sim, tá? Certo? Aí eu vi que você colocou o croquis, não sei se você tem uma foto de... Claro, não precisa ser aérea, né? Do seu experimento, você pode colocar para enriquecer também. Eu acho que você deve ter, né? Ou não? Que é Sim, aham. comum, né? A gente tira bastante foto e coloca, né? Então é sugestão, assim, da estética do seu trabalho, tá? É só sugestão, tá? Só um minuto que o meu computador está desligando. Já vai. Tá bom. E Djalma, então é só sugestão, tá? Depois vocês veem lá como é que fica. Deu certo ele? Podemos continuar? Aham. Então tá, eu estou acompanhando aqui para ver certinho o... Então, da metodologia, então tá no texto, tá? Eu senti essas faltas de talvez ter um pouquinho mais de detalhes, tá? Por exemplo, no milho, né? Você comenta todos os... como que foram feitas, né? As avaliações. Então, eu vi que tem fotos de espiga do milho, tudo que você tem... Não sei especificamente se é do seu experimento, né? Aham. Então acho que poderia, sim. Mas tão comum, né? Quem não conhece a planta, mas não referindo para conhecer a planta, e sim como um resultado ou a metodologia que você utilizou, né? Em que momento, né? Então eu senti falta também na sua metodologia em relação ao milho, né? A semeadura do milho foi realizada no verão, então colocar detalhes, né? Então imagina ali, né, que alguém vai repetir seu experimento, ou você mesmo, né? Ou na equipe do grupo de pesquisa, né, do professor Djalma, irá, né, repetir. Então, acho que esses detalhes são importantes, né? Até quando você, né, publicar seus resultados, né? Então, acho que esses detalhes tem que ter. Então, tudo que eu senti falta, eu fui colocando, comentando, tá? E com certeza, se você der, eu acho que se eu te perguntar, você vai falar até o dia que você fez a semeadura, né? Mas se você não quiser colocar especificamente o dia, né, mas o mês, né? Eu sei que você colocou o período todo do seu experimento, né? Foi você colocou ali uma data, né? As avaliações. Então, eu vi que você fez esquemas, né, na sua apresentação, e a minha sugestão é que você também coloque, né, no seu trabalho. Mais esses detalhes, né? Pode fazer do jeito que você fez, de esqueminhas, tá? E tudo eu coloquei quando, né? Então, pelo meu entendimento, você fez todo o trabalho anterior, né, de cobertura, coletou os dados, depois fez o plantio do milho e depois coletou os dados. Então, acho que eu estou sentindo falta desses períodos, tá? Em que época certinho que foi feito, né? Você colocou todo o período do experimento, mas acho que faltou o período certinho ali. Quando, né? E tá. Resultado de discussão, né? Então,
Em relação, então, eu coloquei ali primeiro tópico, né, dados climáticos coletados, discussão, né, então, porque foi o primeiro item na sua metodologia. Então, quando a gente comenta que vai coletar, né, tem esses dados, acho que tem que ter uma ligação lá na resultado da discussão. Por que coletou, isso afetou ou não, tá? Eu sei que você falou dos dados climáticos lá no finalzinho no enfesamento, mas se você trouxe ele como primeiro tópico, né, você pode inserir, tá? Em relação à chamada das tabelas, eu também mudei um pouquinho, né, e deixei mais próximo, né, da discussão, porque é junto, né, são os resultados de discussão. Então, vamos lá na... vamos lá na tabela 2. Aí eu fiz mexi um pouquinho na formatação do texto, porque aparece, se você olhar só a tabela 2, depois lá, quando ela aparece, você começa no milho, as plantas de cobertura, né? Então eu trouxe esse parágrafo primeiro, porque agora que você vai começar a falar da tabela 2. Ou você pode começar em relação aos dados coletados, né, da cultura do milho, você pode começar assim, porque aí você encerra a discussão em relação às plantas de cobertura, né? Discutiu todos os dados, e agora você vai introduzir a discussão na tabela 2. Aí entra a tabela 2. Eu fiquei na dúvida por que você optou, né, por colocar assim. E aí eu fiquei um pouquinho confusa e eu precisei, né, fazer colocar cor, né? Então vai ter a sequência dos dados que você coletou, a P, DC, AE, aí o C não deu diferença estatística, o NF deu, o NGF não, porque aí foi todos os dados relacionados à cultura do milho, é isso? Me corrija se eu estiver enganada, tá? Não sei, minha sugestão, que ficou um pouco confusa a tabela, e aí depois lá no finalzinho, né, quem deu diferença estatística, porque você fez regressão, você colocou a fórmula, né? Será que não ficaria mais esteticamente, né, para melhorar e visualizar seus dados, colocar em gráficos? Porque aí eu precisei ficar voltando lá. Então tá, coloquei em vermelho até essas variáveis que eu te falei, né? Altura da planta, né? Diâmetro do colmo, né? Que deixei em vermelho para eu enxergar. Essas, né? Não tiveram diferença. E as outras que está relacionado ao milho não tiveram, e daí você, né, comenta em relação ao enfesamento. É isso? Uhum. Tô seguindo certo? Às vezes a gente se perde um pouquinho, né? Então tá. Então acho que eu coloquei porque eu fiquei um pouquinho confusa, e depois você veja, né, o que fica melhor. E eu fiquei também em relação a uma dúvida. Primeiro parágrafo você comenta: no milho, as plantas de cobertura não afetaram nenhum parâmetro avaliado. Será que essa afirmação é isso mesmo? No milho, as plantas de cobertura não afetaram nenhum parâmetro avaliado. Mas aí depois eu olho a tabela, depois a sua discussão, você começa a comentar dos parâmetros que tiveram diferença. Acho que eu escrevi de uma forma que deu a entender isso, por causa que não avaliou, não afetou nenhum parâmetro, mas em outros trabalhos chegaram a afetar. Eu quis dizer que nesse trabalho não afetou, mas em outros trabalhos houve esse efeito. Eu deixei em verdinho porque eu fiquei tentando analisar esse parágrafo, né? Porque aí quando eu li, já falei, então não teve diferença nenhuma. Mas aí depois você discute, né? Somente houve diferenças nos parâmetros de altura, diâmetro do colmo, altura de inserção da espiga e números de fileiras por espiga. Então teve... Aí eu fiquei meio na dúvida. No milho, as plantas de cobertura não afetaram nenhum parâmetro avaliado. É isso? Nenhum. E aí somente houve diferenças nos parâmetros de altura da planta, mas esse aí não é no milho? Então, eu quis dizer que só as doses afetaram, no caso, né? As plantas de cobertura, elas não tiveram nenhum efeito. Mas eu quis dizer... no milho. Então acho que tem que só deixar mais claro, né? Porque quando eu li, eu falei, nossa, que dó, nada. No milho, nada. As plantas de cobertura não afetaram, não. Somente houve diferença. Aí, em relação às doses de nitrogênio, elas afetaram, aí você comenta, tá? Eu acho que então isso que
Aí eu fui dar uma estudada na sua figura, né? Na verdade, você deu o nome de tabela 2, tá? Certo? Então tá bom. Aí eu deixei ali só para ficar mais fácil. Aí, quando se utiliza a planta de cobertura, né, antecessora da cultura, espera-se um aumento significativo dos componentes, como produção e produtividade na cultura do milho. Espera-se que, né, você afirma, mas, né, infelizmente, esses parâmetros que você avaliou, depois da ocorrência da doença, é isso? Não, você não conseguiu avaliar esses parâmetros, não teve diferença, é isso? Como? Ó, você tem uma frase ali, ó. Quando se utiliza plantas de cobertura como antecessora da cultura, espera-se um aumento significativo dos componentes de produção e produtividade na cultura do milho, isso? Eu só estou fazendo um geral do seu trabalho. Então, depois você, né, afirma que isso é esperado, né? Todo, né, quem faz pesquisa, né, sobre isso, mas no seu trabalho, esses parâmetros a gente, né, eu já me inseri no trabalho, né? Vocês não observaram esses resultados, né? Isso, Então, tá bom, é só essas dúvidas, né, que eu comento aqui para vocês Então, daí, né, você comenta, né, todos esses parâmetros, o que deu diferença, o que não deu, relação, né, CN, que você explicou na sua apresentação, você discute seus dados, né? Aí, por isso que chegou aqui nesse ponto. Na safra 2020-2021, devido à cigarrinha, a maioria dos parâmetros produtivos e produtividade foi afetada negativamente, né? Então, esse aqui é um resultado, mas aí, por isso que surgiu a minha dúvida, né? Claro que eu estou puxando mais para o meu lado, né, dessa área, né? Que aí você faz toda uma revisão da doença. Então, aqui você só comenta que a doença, junto com a cigarrinha, apareceu, né? Então, não foi feita uma análise de dano. Quanto isso afetou a sua produtividade? Você só correlacionou que, devido à baixa produtividade e os parâmetros avaliados, podem ter sido afetados com a doença. É isso? Eu só estou te questionando, perguntando se é isso mesmo, né? Sim, Então, acho que ficaria mais interessante, então, você rever, né, sua revisão, né? Ou você pode, quando você falar da cultura do milho, quiser colocar um dentro, né, sobre a cultura, né, uns fatores que podem prejudicar a produção, comentar, né? É porque, assim, eu só estou te dizendo que parece que ela ganhou um tópico inteiro para depois ela só aparecer aqui que ela só afetou negativamente, né? Aí fica na dúvida. Então, foi do ciclo do final, do meio para o final, né? E será que, né, a cultura já não estava afetada, os sintomas não apareceram e os outros fatores também não foram afetados, será? Provavelmente, porque a cigarrinha, os efeitos dela demoram para aparecer. Então, quando já apareceu, já estava num estado que já não tinha mais o que fazer. Sim. Você diariamente acompanhava a sua cultura ou era semanal? Como que era a sua avaliação? Que período que vocês perceberam que ela apareceu lá na área? Pensando em todo o seu trabalho, eu plantei tal dia e colhi tal dia, finalizei meu TCC, né? Esse é o geral. Em que período ela apareceu? Foram meses, semanas? A partir daquele dia, assim, nossa, agora ela apareceu. Quantos dias dali até para o final? Então, eu percebi, no caso, foi em janeiro, fevereiro, que estava no período de enchimento de grãos, e já não tinha muito mais o que fazer, e a colheita, se não me engano, foi em março ou abril. Então, se foi janeiro, fevereiro que você percebeu que aí as plantas começaram a ter o sintoma, não sei. Foi quando as plantas apresentaram sintomas. Daí ela praticamente então ficou ali, depois do sintoma, 2 meses e você colheu. Isso, Então, se for pensar, né, o ciclo da cultura do milho e o período que ela apareceu, né, então, seria interessante, né, claro, se possível, né, na próxima safra fazer esse experimento, né, de novo, né. Claro, o professor Djalma já está acostumado, né, de fazer vários anos, né, seguidos, até vocês comentam na conclusão, né, que a aplicação de nitrogênio favoreceu o incremento da altura da planta, diâmetro do colmo, né, inserção, mas não influenciou a produtividade, né, decorrência do dano severo. Aí, assim, em anos com danos por enfesamento, a aplicação de fertilizante nitrogenado pode
pode não afetar a produtividade do milho. Eu fiquei com um pouquinho na dúvida nessa afirmação. Assim, em anos com danos por enfesamento, a aplicação de fertilizante nitrogenado pode não afetar a produtividade de milho? Por causa que porque a gente adicionou doses e as áreas de infestação onde tem mais onde tem mais adubação ainda tem maior infestação, né? E também a produtividade não vai ser alterada por causa que o enfesamento causa toda a parte de assimilação de nutrientes, então não vai ser assimilado esses nutrientes, então não adianta você adubar, que no caso só vai perder dinheiro. Sim, e outro fator importante é que a cigarrinha também tem, né, uma atração, né, melhor em plantas com altas doses de nitrogênio, né, que tornam mais suculentas a visão, né, do inseto praga, né, e claro, é porque ele que, né, vai espalhar, né, ou disseminar essa doença, né. Na verdade, o fator principal é mais a cigarrinha, tem que evitar que ela chegue, porque senão ela que vai disseminar as outras problemáticas, que acaba sendo esse complexo, né. Então, do jeito que você explicou, Aline, então acho que eu senti essa falta na discussão. Eu acho que você poderia inserir isso como ou em considerações finais ou na finalização da sua discussão. E como conclusão, eu acho que você pode ser direta, né? O que o seu trabalho, né, teve de conclusão, não é? As plantas de coberturas tiveram, não, né? O resultado lá que você colocou. E a parte de produção, outros, né, parâmetros você avaliou, mas em relação às doses de nitrogênio, né, para a produção do milho, foram afetadas. Não sei se ficaria melhor, né, assim, do que você concluir, né, que danos por enfesamento, né, então não só o enfesamento que pode afetar a produtividade do milho também, né, tem outros fatores também, né. Não sei, né, se fica interessante, né. Aí das referências, então todos eu coloquei comentário, tá, Aline? Então dê uma olhadinha mais bem mais rigorosa sua também, em relação também das citações, então eu senti falta de alguns trabalhos que você citou, não aparecem nas referências, e a formatação, tá? Isso, assim, é um trabalho, eu já tinha comentado anteriormente, né, professor Djalma, é um trabalho meio chatinho também, né, mas tem que ser feito, né, porque esse material vai ficar no repositório, né, vai ser como base para os colegas profissionais que, né, atuam nessa área especificamente e vão querer, né, utilizar o seu trabalho como base, então acho que seria interessante, né. E sobrenomes, né, então eu sou um pouquinho chata porque eu, né, então tem que cuidar, né? Então o professor, né, Djalma ali, tá o nome dele completinho aqui na nossa apresentação. Tem às vezes com I, sem o I, então só cuidar, né? Então o nome do coordenador também do curso, eu também mudei ali. Então tudo que eu... Não o nome inteiro, tá? O professor Djalma fez olhar, não, só o sobrenome, tá? Outro sobrenome ali, tá? Então só você ter esses cuidados, tá? Porque isso acaba chamando a atenção, né? Então, aí eu volto para o resumo, né? Então, a parte em inglês, depois você refaz, né? Conforme as sugestões, né? Então, acho que seria isso, né? Então, acho que eu só... acho que eu só vi... da minha parte, acho que era isso. Olhando agora aqui, né? Então, os outros detalhes estão no texto, tá? Então, assim, só... Então, de maneira geral, assim, do trabalho, né, um trabalho, assim, bem tranquilo para fazer leitura, né, então, esses outros, né, comentários que eu fiz é normal, né, então, toda vez que a gente pode ter certeza, a gente corrige ou lê um trabalho, a gente sempre vai ver alguma coisinha, então, a minha intenção foi essa, né, tentar ajudar na escrita, né, de como apresentar os dados, né, o que você pode discutir em relação aos dados coletados, né? E aí também, né, se você colocar esquemas, imagens, né, para também ilustrar o seu trabalho, né? E vai de gosto também, né? Então, claro que são sugestões, né? Então, eu agradeço o convite de estar fazendo parte, né, desse processo de avaliação, de um trabalho assim que a gente está acostumado, né? Todas as bancas direcionadas à fitopatologia, né? E esse trabalho com
cobertura, dose de nitrogênio, claro que apareceu ali, né, a doença indesejada, né, mas também acho que não foi o foco específico, né, de fazer o levantamento dela, né. Então, eu agradeço, professor Djalma, agradeço a Aline pelas suas respostas, né, desse processo também é um pouco da avaliação, né, e também mais dúvidas, né, que vão surgindo durante a leitura, né, então tudo que eu consegui, pelo menos, captar, está no texto e depois eu encaminho com cópia para vocês, tá? Então, da minha parte é isso, tá? Professor Djalma, muito obrigado, tá? Obrigada, prof. Legal, professora Adriana, as suas questões são muito pertinentes, a Aline vai acatar elas. Algumas questões até foram interessantes, porque foi até uma sugestão minha, né, de nós falar do enfesamento, mas não faz sentido. Inclusive, a Aline sugeriu você na banca por causa dessa questão do enfesamento também. Tá bom. E aí a gente vai acatar as sugestões ali, a Aline acata, né? E a gente vai retirar essa parte de enfesamento que realmente não faz sentido um trabalho de adubação e cobertura ter talvez a gente quis chamar muito atenção lá na introdução, lá na revisão bibliográfica, para uma coisa que vai lá na justificativa, lá na discussão. Pode ser, claro, é só sugestão minha, viu, Não, professor Djalma? Se mas... vocês acharem pertinente que esse tópico fica, né? É que quando eu fiz a primeira leitura, ele chamou atenção, né? E achei que ele poderia ser o foco da avaliação, uma metodologia, né? Na verdade, ele foi um problema, né? Negativo que ele apareceu, mas podem ficar à vontade, é só uma sugestão em relação a isso, tá? Não, legal. E a parte das referências, as coisas a gente gasta mais energia nas correções e essa parte essas outras questões fica mais secundário, né? Claro, mas agora ela vai ter um período, né? Porque ela tem um prazo para fazer essas correções, aí é só tudo que pelo menos eu, né, junto, claro, que o professor Douglas deve ter também feito algum comentário, então junta tudo isso, então ali daí é só com mais tempo agora você fica ali olhando as referências, mas é só algumas que faltaram, né, e a formatação. E é uma parte, né, já, acho que vai ser a terceira vez que eu comento, é chatinha, né, mas tem que ser feita, né, porque é para ser utilizada, né, para depois buscar o trabalho, que é onde você encontrou, né. E aí serve também para a gente ver, né, os trabalhos que você usou como discussão, né, da área, né. Então isso é interessante e acaba saltando aos olhos, né, se você não tiver colocado nas normas, né? E toda a formatação, né, do trabalho. Então, tudo que pelo menos eu enxerguei, eu coloquei ali para facilitar depois na sua correção, tá? E é só sugestões, tá? E fiquem bem à vontade de acatá-las ou não, tá? Certo. Então, vamos passar para o professor Douglas agora. Professor Douglas, obrigado pelo convite. Sinta-se à vontade para fazer as suas considerações. Bom, professor Djalma, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para participar da banca, tá? Eu gostei de ler o trabalho, é bastante na área que a gente é acostumado a ler, né, a estudar, então a gente tem um interesse nessa linha. Eu concordo com a professora Adriana que a gente consegue ler o trabalho e ele flui bem, né? A gente mais ou menos espera o que vai encontrar de resultados, assim, e o texto ele vai sendo desenvolvido de uma forma que a gente espera, né? Então, isso facilita a leitura. Concordo que a parte de enfesamento não era algo que eu esperava na revisão, né? Porque foge um pouco, embora tenha sido significativo, né? Os danos que causou aqui para nossa região, enfim. Talvez na parte de resultados isso possa, de fato, aparecer, uma pequena discussão explicando o que isso causa, né? Mas talvez a revisão não seja necessária. Mas, enfim, aí vocês podem avaliar o que acham melhor. Então, Aline, assim, os comentários, muitos deles a professora Adriana já falou sobre os pontos, né, que eu iria abordar. Então, eu tenho alguns outros comentários mais específicos. Então, eu fiz alguns apontamentos no texto, esses eu envio para ti. Então, os apontamentos menores, assim, eu não vou nem comentar, tá? Eu envio direto para ti, e aí você avalia com o professor Djalma, vejam se é pertinente ou não. E aí, os comentários que eu considero um pouco mais importantes ou que eu queira saber mais, eu te pergunto, tá? Então, deixa eu abrir o texto aqui para que eu possa localizar os comentários. Então, na parte de introdução, eu tenho só comentários menores que eu deixo para ti lá e eu passo direto para objetivos específicos.
quando você tem lá um objetivo específico, né, mensurar os parâmetros produtivos do milho, não te parece que para ser um objetivo específico isso fica muito amplo? Eu perguntei quais são os parâmetros, né? Então, assim, os parâmetros produtivos, quais? Talvez se isso fosse para um objetivo geral, tudo bem, mas quando você está especificando exatamente o que é que você quer determinar, talvez pudesse ser mais específica ali com relação a quais são os objetivos. Na tua revisão, né, você fala que no segundo parágrafo da parte de plantas de cobertura. Aliás, só um comentário antes disso. Assim, eu acho que um parágrafo, em geral, ele é composto por mais de uma frase, tá? Quando você cria um parágrafo com uma única frase, eu acho que ele não fica legal. Ele teria que ter aí umas 3, 4, talvez 5 frases para dar um bom parágrafo, tá? Então, tenta retrabalhar o texto de forma que as informações fiquem mais agrupadas, né? Se você está trabalhando um mesmo assunto, eu acho que pode seguir dentro do mesmo parágrafo. Uma vez que você troca de assunto, aí você faz um novo parágrafo, dá aquela quebrada no texto. Tá? Então, no teu segundo parágrafo, você diz assim, ó, o SPD, né, que é o Sistema Plantio Direto, é uma prática conservacionista. O Sistema Plantio Direto é uma prática conservacionista? No meu ver, seria. O professor de manejo era fraco? Não, ó, o sistema plantio direto, ele não é uma prática conservacionista. A semeadura direta, ela pode ser, né, o fato de não revolver o solo. Mas quando você considera uma visão de sistema, o que é a visão sistemática do plantio direto? O que é um sistema plantio direto? Quais são os princípios básicos de um sistema plantio direto? É não deixar o solo descoberto e revolver apenas na linha. E tem mais um, para que seja um sistema. Importantíssimo. Ai, eu sei que é 3, qual que é o 3? Em que as plantas de cobertura se encaixam bem. Como palhada. É rotação de culturas. É. Tá? Então, quando você considera um sistema, você tem que pensar nisso, tá? Existem os princípios da agricultura conservacionista, que são não revolver o solo e adicionar grande quantidade de palha, né? ou os fundamentos, enfim, isso tem uma confusão entre princípio e fundamento, mas quando a gente trabalha em sistema plantio direto, aí a coisa é mais ampla, precisa envolver essas outras, incluir ainda a rotação de culturas, tá? Então, cuidado com isso aí, né? Inclusive, nós temos, né, no sul do Brasil, talvez áreas que sejam realmente conduzidas em sistema plantio direto sejam muito poucas, né? A gente tem áreas em plantio direto, mas essa visão sistêmica ela não é muito tão real assim. Bom, descendo na tua revisão, fala, deixa eu ver que página é isso, na página 19, no último parágrafo, você fala aqui, a adoção de plantas de cobertura no sistema traz vários benefícios, como manutenção da matéria orgânica do solo, e com isso reduzindo a amplitude de variações térmicas do solo, e como consequência faz com que não haja oscilações bruscas de temperatura. Talvez exista um erro de interpretação, de escrita aqui, talvez você não tenha sido bem claro. Como é que a manutenção da matéria orgânica, ou como que a matéria orgânica faz reduzir a amplitude térmica do solo? Eu acho que eu cometi um erro, então. Tá? Então, toma cuidado, porque às vezes, assim, existe mais de uma ideia em uma frase, e aí isso acaba sendo um pouco confuso, né? Logo abaixo você diz assim, ó, o desenvolvimento e atividade dos micro-organismos, e com isso diminui a resistência mecânica do solo. Tá?
como é que a atividade dos micro-organismos vai reduzir a resistência mecânica do solo. Tá? Eu entendo que mais matéria orgânica vai ter mais atividade dos micro-organismos, isso, enfim. Mas assim, mas não é algo direto, tá? Não é a atividade do micro-organismo que vai reduzir a resistência. Então tem que dar uma olhadinha, tomar cuidado com esses pontos, assim, que às vezes isso pode causar alguma confusão, né? No próximo item também você chama de quantidade de matéria orgânica disponível. O que seria matéria orgânica disponível? O que você quis dizer com isso? Não sei onde que eu coloquei. Tá, deixa eu ver aqui na página 20, tá? No primeiro parágrafo, você começa falando sobre matéria orgânica, lá. Daí chegando mais lá no final do parágrafo, você fala sobre quantidade de matéria orgânica disponível. Você faz uma relação entre disponibilidade de nitrogênio e matéria orgânica. Eu quis dizer que essa quantidade de matéria orgânica disponível é aquela lá que estava disponível para os micro-organismos e tudo mais. Tá. Eu não sei. Para mineralização. Eu não sei se é um termo muito comum, assim, matéria orgânica disponível. Na verdade, toda ela seria disponível. O que a gente tem é uma matéria orgânica que é um pouco mais lábil, talvez, que seja mais fácil de ser decomposta. A gente tem matéria orgânica, carbono, que está protegido em agregados, mas não sei se matéria orgânica disponível é um termo adequado, tá? Então dá uma olhadinha. Descendo na página 21, tá? Comecinho da página 21, você fala sobre nitrificação, que até então não havia comentado, não foi definido exatamente. Quero que me diga o que é a nitrificação. Estou procurando, não sei onde que eu coloquei. Tá, página 21, bem no comecinho. Você fala ali, com isso, o processo de nitrificação serve para que as bactérias sintetizem suas substâncias orgânicas, disponibilizando o N, transformando em N inorgânico. E daí cita Igosso. Quando eu escrevi, eu lembrava, mas agora te dizer, eu não lembro. Tá. O processo de nitrificação. Na verdade, é uma transformação, né, do amônio para nitrato. Então, assim, é um processo importante para o teu trabalho, né? Está relacionado à dinâmica do N, né? Mas eu acho que cabe explicar o que é para algum leitor mais desavisado que está lendo o trabalho e de repente, pum, nitrificação. Mas como assim nitrificação? Isso não foi abordado ainda. E aí o leitor pode não saber o que é, tá? Descendo, então, deixa eu ver aqui. Tá, daí na página 23, você tem, na revisão, né, a adubação nitrogenada do milho. Aí, primeiro, segundo, no terceiro parágrafo, você diz assim, ó, de acordo com o Manual de Calagem e Adubação, né, é aconselhável antecipar a adubação nitrogenada para os estágios fenológicos P3 a V5 quando a gente tiver pouca disponibilidade de N no solo. Como é que a gente determina isso? Como é que a gente sabe que a disponibilidade de N no solo ela é baixa e para isso a gente tem que antecipar a adubação? No meu ver, quando a gente no início ainda faz o... Ai, como que é o nome? O negócio do solo, como que é... Análise? Quando a gente faz análise e vê como que tá o solo. E como é que a gente sabe a disponibilidade de nitrogênio pela análise de solo? Não, quando, dependendo da planta
Deixa eu ver se eu consigo me entender. Dependendo da planta de cobertura ou do que tinha anteriormente, você e o quanto tinha de matéria orgânica, você vê o quanto de N que tem, né? Não. Tá, mas essa questão da antecipação da adubação e essa relação com a disponibilidade de nitrogênio, isso tem a ver com a cultura antecessora, né? Então, se nós temos uma cultura no inverno que produz muita biomassa, a gente tem uma gramínea que produz muita biomassa, a gente tem uma expectativa de que a disponibilidade de nitrogênio reduza. Então, em função disso, a gente pode fazer uma antecipação. Eu vi que ficou no texto, mas estava um pouquinho solto, assim, essa questão. Aí só para deixar claro, né, como é que como é que a gente sabe se deve antecipar a aplicação de N ou não. Tá, ainda nessa sua revisão, né, página 24, tem o primeiro parágrafo que vem da página anterior ali ainda, daí começa lá no contudo. Localizou? Tá, daí embaixo você diz ali, ó, no experimento realizado por Farinella e Lemos, em São Paulo, com um clima de verão ameno quente, tá, tem que ver isso aqui, ameno quente e úmido, e invernos frios e secos, a melhor dose foi em torno de 92 kg de N. Tá? Daí tem outro trabalho ali, ó, que o Gomes fez em um clima mais ameno, a melhor dose foi 150 kg de N. Então, assim, no local onde era quente e úmido, a dose foi 90. Em um local onde era mais frio, ou temperatura mais amena, a dose ótima foi 150. Não te parece contraditório isso? Que em um local com temperatura maior, né, que seria mais favorável a perder o nitrogênio, Produzir menos. Tem a melhor dose, em um local em que parece ser mais tranquilo, né, em termos de perda, você tem uma dose mais alta. Eu acabei querendo chamar a atenção que dependendo do clima variava a melhor dose, mas acabei não observando essa parte. Tá. Não, dá uma olhadinha. É que na verdade, não quer dizer, né, que sempre em um clima quente nós vamos precisar de doses maiores, né, porque as perdas são maiores. Existe uma combinação de fatores, na verdade, mas isso chama atenção, né, porque parece, pô, num clima mais frio a gente tem que aplicar mais nitrogênio porque a resposta vai ser menor. Então, dá uma olhadinha para tentar ver isso aí. Tá. Entrando na tua metodologia, tua figura 1, dados de precipitação, temperatura mínima. De acordo com esse teu gráfico aí, qual foi a maior precipitação que tu teve no mês? Só um minuto. Foi no mês de janeiro, onde teve aquelas chuvas recorrentes. E de acordo com o teu gráfico, quanto choveu no mês de janeiro? 9 milímetros. Isso é 9,3 milímetros. Aham. Isso, 9,3 milímetros choveu hoje de manhã. Se não mais do que isso. Então dá uma olhadinha. Na hora que eu fiz o gráfico. Porque essa escala aí não tá legal. Se isso fosse centímetros de chuva, talvez, né? Aí seriam 90 e tantos milímetros para um mês, que ainda assim pode ser baixo, né? A depender do mês. Então dá uma olhadinha. A professora Adriana comentou, né, sobre se esses dados de clima seriam materiais e métodos ou resultados. A gente sempre entra nessa discussão, né, se é uma coisa ou é outra. 2 orientados meus defenderam, colocaram os dados como resultado e a banca questionou se não eram materiais e métodos.
Então, assim, eu não sei, sabe? Eu acho que é o que, o que a banca comentou nos nossos trabalhos foi que esse não é um dado que você, assim, esteja necessariamente avaliando ou coletando. É um dado acessório, assim, que dá um suporte, né? Mas, assim, então, deixo a cargo de vocês aí para ver se deixa de um jeito ou do outro, tá? Porque é uma coisa que a gente acaba sempre discutindo, né? Se isso é um resultado ou se isso é só materiais e métodos. Professor Douglas, só Oi. um comentário, né? Aproveitar, né? Realmente isso já eu também vi, não sei se fica nos resultados ou na metodologia, mas acho que o que mais chamou atenção nos dados da Aline, né, foi porque acho que não faltou uma conexão, né? Ela apresentou e não discutiu, né, sobre isso, se isso afetou ou não, se teve interferência ou não, né? Porque eu sei, né, a gente acaba colocando, né, os alunos gostam de adicionar, né? E aí acho que só faltou essa conexão mesmo, né? Teve interferência ou não? É relevante ou não, né? Esses dados. Eles são importantes, sim. Está trabalhando com cultura no campo, né? Isso vai interferir, são fatores ambientais, né? Então acho que só faltou essa conexão mesmo, né? E aí também fico nessa dúvida, onde ele vai ficar, né? Daí também fica a Mas ou critério, talvez né? seria interessante talvez colocar na metodologia e comentar nos resultados, ou colocar diretamente tudo no resultado, colocar e já fazer um comentário. O que talvez poderia fazer, Aline, é inserir nos resultados, faz um parágrafo discutindo se essa precipitação aí está dentro da normalidade, é isso que Se acontece. foi um ano atípico ou não, né? Choveu mais, choveu menos, a temperatura foi mais ou menos com o que era esperado. Uhum. Até porque, se você for ver ali, ó, em outubro, se não me engano, outubro, você tem um mês com bem pouca precipitação, né? Em que dia foi semeado o milho? Desculpa, eu não lembro assim de cabeça do trabalho. Dia, só um minuto, deixa eu olhar aqui. É dia. Deixa eu ver aqui. Foi 12 de novembro. 12 de novembro, tá, então aí foge um pouquinho, né? O nosso lá foi semeado no finalzinho de outubro e aí a gente sofreu um pouco com falta de chuva. A gente estava esperando chover para poder semear o milho, né? E aí isso seria uma informação importante. E em novembro, embora janeiro tenha chovido mais, né? Em novembro a gente teve alguns dias ali que teve precipitação bastante concentrada, né? A gente olha no mês assim, não parece tanto, mas aí choveu bastante naqueles dias ali. Isso também é importante, né? Então, caso você faça um comentário sobre os dados climáticos, talvez possa inserir algo nesse sentido. Tá. Com relação ao item 3.1 daí, sobre plantas de cobertura, você diz ali que utilizou 60 kg de K2O, né, e de P2O5 na semeadura e 30 kg por hectare em cobertura. Então, eu fiquei na dúvida. Os tratamentos na aveia, tudo bem, mas o consórcio, a ervilhaca, também receberam adubação de cobertura? Uhum. Sim, mas é uma prática usual aplicar 30 kg de nitrogênio na ervilhaca? Bah, não sei, a gente acabou colocando, mas não sei. Tá, mas, pois é, você faz uma discussão, né, ou argumenta em relação a possíveis impactos ambientais, uma economia de fertilizante nitrogenado, né, e aí você aplica 30 kg de nitrogênio em uma espécie que é capaz de fixar nitrogênio. Então, isso gerou uma certa confusão, assim, eu achei que talvez tivesse um pouquinho mal ali, que você estava se referindo só à aplicação de N na aveia, ou na aveia mais ervilhaca, enfim, com consórcio. Eu nunca tinha visto essa aplicação, por isso fiquei na dúvida. Tá, passando lá para a parte de resultados de discussão. Achei que está bem escrito o resultado de discussão, está bem organizado, assim, está bem tranquilo. Tem alguns comentários, então, que eu deixei
Eu deixei ali. Bom, na página 32, você diz lá no penúltimo parágrafo, naquele parágrafo que você inicia com quando se utiliza resíduos com baixa relação CN, que eu acho que na verdade é quando se utiliza leguminosas, né? Daí, lá adiante, depois da citação do manual, você diz assim, o manual considera o seguinte, ó, que quando as gramíneas apresentam massa seca inferior ou igual a 4 toneladas, recomenda-se aumentar a quantidade de N em até 20 quilos. Vê se consegue localizar. Aham. Página... Achou? Sim. Ah, página 32, né? Então, quando a massa seca for inferior ou igual a 4 toneladas, recomenda-se aumentar a quantidade de N. É isso mesmo que diz no manual? Veja se faz sentido. Ó. Quando a massa seca for menor ou igual a 4, você aumenta a dose. Por que se a massa seca for menor ou igual a 4, você vai aumentar a dose de N? Lembra que quando a gente tem muita produção de palha de uma gramínea, aí a gente vai aumentar a dose, né? A gente pode aumentar a dose de N. Então, ali é se a quantidade de palha for maior ou igual a 4 toneladas. Tá? E eu tenho dúvida se tem o igual, inclusive. Acho que quando é maior do que 4 toneladas. Então vou rever. Dá uma olhadinha nisso aí, porque na verdade é o inverso, né? Porque senão, em quase todas as situações, a massa seca da gramínea seria inferior a 4, e aí você iria fazer um reforço na adubação, né? Na tua tabela 2, e você discute isso no texto, né? Ficou claro lá que não existe efeito das plantas de cobertura nos parâmetros meteorológicos do milho. E aí você indica lá que a dose de 150 kg de N por hectare, essa sim causou uma diferença, né, nesses parâmetros morfológicos. Mas eu senti falta, assim, existe um asterisco lá que vai indicar essa diferença, mas aí eu não entendi essa diferença. O 150, ele é maior, ele é diferente de todos? Ele é diferente de algum? Porque se tivesse um esquema de letras, como você fez na outra tabela, fica fácil de dizer, ó, o 150 diferiu de todos os demais. Eu não sei Tá, se é essa situação, mas pelos números, assim, me parece que talvez seja isso. Embora tenha o asterisco, né, ele não consegue especificar, assim, o que diferiu de quê. E aí ficaria um pouquinho melhor, talvez, com as letras, se for possível de colocar. Tá. Página 35, a última frase, antes de chegar na tua conclusão. Diz assim, ó, cabe ressaltar que as condições de chuva e precipitação foram adequadas. Poderia-se esperar respostas diferentes aos tratamentos se não houvesse problemas com o enfesamento, né? Eu fico pensando só na questão embora as precipitações no mês elas sejam, nós temos que ver essa questão das unidades ali, né? O quanto de fato choveu em cada mês, mas às vezes a precipitação de um mês ela pode se concentrar em um dia, né? Então a gente não vê essa distribuição. Eu digo isso porque nós tivemos problema, a gente tinha uma área de milho quase ao lado de vocês aí, né? Com dias de diferença. E nós observamos que em outubro, assim, foi um mês bastante seco, então foi bastante difícil. Em novembro foi um mês bastante chuvoso. Eu não lembro se foi o mês que choveu bastante ou se foi muito concentrado, sabe? Que chegou a ter água nas parcelas. Né? Janeiro também, se eu não me engano, teve bastante. Isso. Então, assim, a gente tem um solo bastante raso aqui, né? Então, embora
as chuvas possam ser satisfatórias, né? Ou a gente tem um volume de chuva razoável, em algumas vezes isso acaba saturando o solo, e isso também não é bom para a cultura do milho, né? Então, assim, eu concordo que eu imagino assim, que a chuva tenha sido legal, tenha sido ok para a produção, mas cabe pensar um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Se de fato, né, isso pode ser considerado adequado ou não, ou se isso pode ter algum efeito em termos de produtividade ou não. Dá uma olhadinha, ver a distribuição, às vezes, talvez quinzenal, né, para ver se essa distribuição tá ok mesmo. Bom, só um último comentário, então, tá? Na tua conclusão, né? Que você conclui o seguinte, ó, a aplicação de N favoreceu o incremento de altura de plantas, diâmetro do colmo, etc. Como não tem aquelas letras, né, que indicam uma diferença, assim, se eu fosse somente ler a conclusão, eu ia pensar que isso teria uma relação linear, sabe? À medida que você vai aumentando a dose de N, o diâmetro do colmo vai aumentando, enfim. E se a minha interpretação está correta naquela tabela, você só observou a diferença quando teve 150 quilos. Tá? Então, não é bem a aplicação de N que faz com que o diâmetro do colmo aumente, enfim, a altura de planta. Lógico, a aplicação de N faz, mas não é a simples aplicação de 30, 50 quilos que vai gerar esse resultado. Então, tem que dar uma olhadinha e ali dar uma pensada, tá? Bom, eu acho que no mais é isso, assim, eu tenho alguns comentários menores que ficam no texto, tá? Para não ficar também me prolongando demais. Aí eu envio para ti, você dá uma analisada, né? Avaliam esses comentários, vê como é que pode modificar o texto, se é necessário modificar, tá? Então, eu te parabenizo por ter chegado nessa etapa, né? Uma etapa importante para a finalização do curso, defender o TCC, enfim. Agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição para ajudar aí vocês no que precisar com relação ao material, enfim. Tá bom? Obrigada, professor, pelas colocações da professora também foram bem importantes. Eu vou fazer todas as alterações. Certo. Obrigado, professor Douglas, pelas suas considerações. Com certeza elas vão melhorar o TCC da Aline, essas considerações que você adicionou aí. Bom, acho que agora a gente pode ir para uma outra sala. Eu vou colocar aqui um link do Meet. Daí eu, o professor Douglas e a professora Adriana, a gente vai numa outra sala e depois a gente retorna aqui para, vamos dizer assim, dar o parecer final, pode ser? Vou colocar aqui o link aqui. Aí, em instantes, a gente retorna, certo?
Aline? Oi? Pode... certo. Então, Aline, aqui em uma conversa reservada com a banca, então a banca decidiu que você foi aprovada com nota 7,5 e que essa nota está condicionada também a você fazer as correções que a banca sugeriu, certo? Então, novamente gostaria de agradecer à banca também pelas considerações e você leva o que eles sugeriram em consideração, porque vai melhorar a qualidade do teu TCC, certo? Queria agradecer a todos pela disponibilidade, pelo tempo, por ler e por agregar o meu trabalho. Tá bem, Aline. Eu agradeço o convite e te parabenizo, tá? Por essa conclusão dessa etapa. Muito sucesso na carreira como engenheiro agrônomo, que tá quase lá, né? Tá quase. Aline, parabéns, parabéns, professor Djalma também, né, como orientador, né, e toda a equipe aí que trabalhou, você no final comenta, né, agradece os colegas, né, que também fazem parte, né, mas o mérito é seu, né, da conclusão, né, do trabalho, mais uma etapa, né, chegando na etapa final, né, então parabenizo aí, e também desejo sucesso, né, para a nova caminhada sua, né, continuação, né, da sua carreira profissional aí, né. Eu sempre comento com os estudantes, né, carreira profissional já inicia no primeiro dia de aula, né, para ver que vocês já estão, né, começando a caminhada, né, e desejo sucesso aí na sua continuidade aí do trabalho, tá bom? Certo, pessoal. Então até mais, então, pessoal. Obrigadão mesmo. Muito obrigada. Até Até mais. mais. Tchau, tchau. Obrigada.